Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Mikael, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Technology. E hoje vamos falar sobre um assunto que eu amo compartilhar, amo falar sobre a minha experiência, que é morar fora do Brasil. Pra quem não sabe, eu moro nos Emirados Árabes Unidos, trabalho e moro aqui. E eu gostaria de compartilhar como tá sendo a experiência e também se vale a pena pra você, né? Sei que muita gente aí tem a vontade de morar fora do Brasil, algumas nem tanto. Porém, eu acho importante compartilhar experiências e aí vocês podem decidir por vocês mesmos se, para vocês, essa é uma experiência que vale a pena ou não. Há mais ou menos um ano, eu fiz um post no LinkedIn falando sobre como estava sendo essa experiência de morar fora no Brasil. Isso foi quando eu completei 3 meses morando fora. Agora já fazem 1 ano e 9 meses. Então, eu tenho um pouco mais de bagagem, um pouco mais de experiência para compartilhar sobre como tá sendo isso. E, inclusive, se você quiser me seguir lá no LinkedIn, fica à vontade, tá? Mikael Ribeiro, eu tô colocando em algum lugar aqui embaixo o nome. Mikael Ribeiro, segue lá no LinkedIn. Tô postando algumas coisas lá. Tô voltando agora a postar, passei um tempo sem postar, mas agora tô voltando a postar. E a primeira coisa que eu falei naquele post, é a primeira coisa que eu também quero falar aqui, é sobre clima, adaptação, certo? Porque dependendo do lugar que você mora no Brasil, o clima ele vai ser bem diferente. Afinal, o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, se você morar no sul, provavelmente você está mais acostumado a um clima um pouco mais frio. Se você morar no Nordeste, assim como eu sou nordestino, o clima ele é um pouco mais quente. Um pouquinho só. Eu fui recentemente lá em novembro no Brasil, tava batendo 35 graus, 36 graus, porque era verão, né? Assim, não tá sendo tão diferente do que eu estou vendo aqui. Claro que aqui é o Oriente Médio, né? Ou seja, um ambiente desértico, eles ergueram países no meio do deserto, então claramente o clima aqui é muito mais quente. Porém, eu creio que estou um pouco mais acostumado com o calor. Quando eu cheguei aqui, não foi um choque tão grande o calor, como poderia ser, por exemplo, para quem morava no sul do Brasil. Então, pesquise sobre o clima do lugar que você quer ir, se realmente vai ser legal, se você pode se adaptar. Por que isso é tão importante? Porque dependendo, se você é acostumado com um clima quente e você vai para um lugar muito frio, cara, isso vai impactar bastante na sua qualidade de vida e a forma que você vive, a forma que você vê o seu dia. Porque eu não sei você, pelo menos eu tenho que ver o sol. Eu gosto de ver a luz do sol. Eu gosto, às vezes, de caminhar, nem que seja na sombra, mas apenas ver a luz do sol, pra mim, já faz muito bem. E tem muitas pessoas que vão pra, por exemplo, o Canadá. Canadá é majoritariamente frio lá, tá certo? E com o céu sempre coberto de nuvens, então você não vê a luz do sol com tanta intensidade como, por exemplo, é no Nordeste do Brasil ou até mesmo aqui nos Emirados Árabes. Então, se você não está acostumado com esse tipo de ambiente, isso pode ser bem depressivo para você, certo? No meu caso, até no Brasil mesmo, quando em Maceió tá em época de inverno, e passa uma semana sem o céu abrir pra gente ver sol, eu já me sinto um pouco mal, porque eu gosto de ver a luz do sol, eu me sinto bem com isso. Então, o clima é algo muito importante, pesquise sobre o clima, se você vai ser, independente do lugar que você vai, tá? Se é Canadá, Estados Unidos, aqui os Emirados Árabes, algum lugar na Europa, esses lugares têm particularidades no clima que você tem que analisar e saber se você vai se adaptar. Então, é um ponto importante que você tem que considerar antes de morar fora do país. Um outro ponto que eu acho mega importante é sobre o contato com a família, né? Fuso horário e contato com a família. Isso é algo que, pra mim, é bem pesado, porque a minha família, enfim, ela tá no Brasil, eu vim aqui sozinho, né? Eu não tenho ainda esposa, não tenho filhos, então eu vim aqui sozinho e fui reconstruir a minha vida aqui, né? Conhecer pessoas novas e criar laços aqui. Claro que eu tenho contato com a minha família, eu vou uma vez por ano lá pro Brasil, vejo a minha família, vejo os meus amigos lá do Brasil. Porém, você tem que aceitar que, a não ser que você traga a sua família inteira, mãe, pai, tio, tia, primos, amigos, o que é bem provável, normalmente isso não acontece. A não ser que você faça isso, você vai sentir muita falta da sua família. E o fuso horário é um negócio que pega, certo? No meu caso, eu estou a 7 horas à frente do Brasil. Ou seja, quando eu estou terminando o meu dia de trabalho, a minha mãe e meu pai estão começando o dia de trabalho deles, né? Quando chega às 5 horas aqui,
É 10 horas no Brasil. Então, é um negócio que pega. A gente tem que combinar o horário certinho. Normalmente é final de semana que eu consigo falar com eles, que eu consigo ligar pra minha família. Não só pra minha família, como meus amigos também. Se eu quiser marcar qualquer coisa, marcar de jogar com eles, alguma coisa online, tem que ser em um momento bem específico, não dá pra ser em horários como era no Brasil. Quando eu saio do trabalho, sei lá, eu quero marcar de jogar com meu amigo. Aí eu saio do trabalho às 5, meu amigo tá saindo às 6. Eu só espero mais uma horinha e aí ele vai estar disponível pra poder jogar comigo. Aqui não é assim. Às vezes a gente tem que esperar o final de semana pra poder jogar com um amigo que eu tô no Brasil. Então, é um negócio que é difícil, claro, é possível de você se adaptar, porém você tem que ter em mente que você terá que remanejar o seu horário de acordo com o fuso horário e nem sempre vai ser possível fazer as mesmas coisas, ou ter o mesmo contato com a sua família que você tinha quando você estava no Brasil. Obviamente, você está fora do país, falar online ou só por chamada não é a mesma coisa de você estar lá junto com sua família todos os dias, porém, isso é potencializado se você está morando longe, porque o horário, ele vai impactar nisso. Então, preste atenção nisso. E essa parte de contato com a família, que por si mesmo já é algo que impacta bastante. Tem muita gente que resolve, eu não quero morar fora do Brasil porque eu não aguento ficar longe da minha família. E isso é totalmente compreensível. Afinal, eu tive que pensar muito antes de sair do Brasil por causa da minha família. Eu nunca morei sozinho, eu não tava morando sozinho quando eu estava no Brasil. Eu tava morando com minha mãe, com minha avó. Então, foi muita coisa, foi uma mudança muito repentina na minha vida. Um dia eu estava morando em uma casa com a minha mãe e com a minha avó, e no outro dia eu tava morando já sozinho, né, por mim mesmo. É uma coisa que nem todo mundo se sente confortável em fazer, e muita gente decide não ir morar fora do Brasil por causa disso, o que eu totalmente respeito, tá? Então é outra coisa que você tem que considerar antes de morar fora do Brasil. Questão de contato com sua família, fuso horário, que isso tudo vai impactar. Próximo ponto é sobre a segurança e a qualidade de vida. Galera, nós sabemos a situação atual do Brasil, né? Sabemos o quanto tá difícil a questão de segurança pública. Você às vezes não consegue sair na rua usando o seu telefone porque pode chegar alguma alma mal intencionada e roubar os seus pertences. A gente acabou normalizando isso. Mas galera, vou contar uma coisa pra vocês. Isso não é normal, tá certo? Isso não é normal. A situação atual do país, principalmente nessa esfera de segurança pública, era um dos principais motivos que me motivavam a sair do país. Eu já tive o meu telefone roubado. Eu tava saindo da faculdade, um dia, enfim, eu estudava à noite, eu ia pro ponto de ônibus e lá eu pegava o ônibus para ir pra casa. Num desses dias, acabou ficando tarde, não consegui pegar o ônibus que eu sempre pego e acabei ficando até um pouco mais tarde. E chegou uma alma mal intencionada e roubou meu celular. Aquele dia me traumatizou bastante, eu nunca tinha sido roubado. Eu sei que talvez tenha pessoas que... eu fui roubado 5, 6 vezes. Não, eu fui roubado uma vez e pra mim já foi uma motivação absurda que eu senti pra sair daquele lugar. Foi isso que eu pensei, eu tenho que sair daqui, porque me sinto em uma terra entre lobos. Porque, agora um relato, né, pessoal aqui pra vocês. A partir daquele dia, eu não consegui mais sair na rua com o meu celular, né, eu comprei um celular novo, etc, mas eu não consegui sair na rua com o meu celular sem me sentir extremamente ameaçado o tempo todo. Toda vez que apareciam 2 caras com uma moto, meu Deus do céu, o tanto que eu pensava, eles vão me roubar, vão me roubar, vão me roubar. Quando a moto passava, não me roubava, chega a bater aquele alívio. Mas você entende que esse sentimento não deveria ser normal? Então, questão de segurança pública é uma coisa que eu acho fantástica aqui no lugar onde eu moro, aqui nos Emirados Árabes. E, enfim, países de primeiro mundo no geral têm essa questão de segurança muito bem desenvolvida. E pra mim é algo fantástico. Um dos principais fatores que motivaram a sair do Brasil e que me motivam ainda a ficar aqui é a questão de segurança. Aqui você pode andar na rua a qualquer hora do dia, de madrugada, ninguém vai fazer nada com você. Pode andar no celular, pode andar mexendo no celular, pode simplesmente andar, quiser andar. Isso pra mim é fantástico. Se você é gringo e por algum motivo tá assistindo esse vídeo, você deve estar pensando que isso mas isso é normal. Claro, dependendo do lugar que você mora, né? Tem alguns outros lugares do mundo que questão de segurança pública é uma crise também, não só no Brasil. Porém, principalmente se você é de algum país de primeiro mundo, você deve estar achando que isso é normal. Mas pra mim é algo fantástico. Poder se sentir seguro andando na rua ou em qualquer lugar que você está. Poder deixar seu celular ali, esquecer algum pertence seu em algum lugar público
poder voltar lá e pegar porque ninguém vai fazer nada com aquilo, cara, isso é fantástico, fantástico. Então, questão de segurança pública, o lugar que você tá indo é seguro? Vai valer a pena? Você se incomoda com a segurança atual do Brasil? Isso tudo você também deve levar em consideração antes de decidir morar fora do país. Tá certo? E vamos pro próximo tópico, que questão de sotaque e idiomas diferentes. Certo, no meu caso, eu estou em um país que fala árabe, né? Um país do Oriente Médio, a maioria dos países aqui eles falam árabe. Porém, a língua que eu uso no dia a dia é o inglês. Certo? Eu trabalho aqui como professor, eu dou aulas e dou aulas em inglês para os meus alunos. Não é necessário que o estrangeiro que venha pra cá trabalhar aqui, ele fale árabe. Claro que é bom, eu tô estudando um pouco de árabe pra, enfim, aproveitar essa experiência ainda mais, né, ter uma terceira língua. Porém, a língua que usa oficialmente aqui é o inglês. No último caso, se você não souber a língua local, se você tiver pelo menos o inglês, alguém em algum lugar vai conseguir se comunicar com você e você vai sair de uma situação de perigo ou vai conseguir se orientar para algum outro lugar. Falar inglês é extremamente importante. Eu nem tô falando do mérito da área de tecnologia ou se você é programador ou não, que isso eu acho que vocês já sabem que é algo extremamente importante de você ter o inglês. Você vai se destacar no mercado, você vai ter oportunidades que uma pessoa que não fala não vai ter. Mas falando sobre questão de idioma, nem todo lugar do mundo fala inglês, tá certo? Por exemplo, o Brasil. Imagina que eu sou um gringo e quero ir pro Brasil. É difícil que eu, sei lá, na praia de Copacabana, quero comprar um coco e eu chegue lá e só falo inglês. Vai ser um pouco difícil. Claro que vai ter pessoas que talvez entendam e vai conseguir me ajudar, mas a grande maioria do país não fala inglês. 2% do Brasil atualmente é que fala inglês. Seria interessante pra mim aprender português, pelo menos o básico de português, antes de ir para o Brasil, ok? Considerando essa situação de que eu sou gringo. Agora, imagina, eu sou brasileiro e quero ir, por exemplo, para os Estados Unidos. Aí eu vou lá sem falar inglês? Aí é difícil, né, galera? Claro que muita gente vai e consegue aprender lá, porém, passa muito perrengue. E, pô, sair do Brasil pra passar perrengue, melhor não sair, galera. Então, preste atenção nisso. Se o lugar que vocês estão planejando ir pra morar fora do país fala uma língua que vocês estão familiarizados, seria bom. Então, se você não sabe a língua local do lugar que você pode usar, tenta aprender pelo menos o básico pra você conseguir sobreviver. Como é que eu falo que eu quero comer, que eu quero beber água, me localizar e etc. Esses tipos de coisa que são bem básicas de comunicação em qualquer lugar que você esteja. Eu acho que isso é muito importante. Então, questão de sotaque também. No meu caso, eu tive que aprender mais de um inglês, né? Porque aqui tem gente de todo lugar do mundo. Tem o inglês indiano, tem inglês paquistanês, o inglês árabe. Claro, questão de sotaque, não tô falando que é uma língua diferente. Mas sotaques também pode ser uma coisa que você vá enfrentar. Mas só você sabendo a língua do local já vai ser algo legal. Então, preste atenção na questão da língua, pra não passar perrengue se você não sabe a língua do local que você quer ir pra morar fora do Brasil. Aprenda o básico, é muito importante, galera. Já vai poupar vocês de muitas dores de cabeça e muitos perrengues que talvez vocês vão enfrentar quando chegarem no lugar. Tá certo? Quando chegarem no país. O custo de vida. Pessoal, no Brasil, temos um custo de vida alto, porém não chega perto do custo de vida de alguns outros lugares ao redor do mundo. Claro que aí entra poder de compra e diversas outras coisas que vão definir se você vai ter uma qualidade de vida legal ou não. Mas tô falando de custo de vida. Analisa isso antes de você ir para qualquer outro lugar do mundo, tá bem? Analisa isso, é algo extremamente importante para que você não passe por situações desconfortáveis quando você estiver fora do país. Como eu disse já para vocês, se você vai sair do Brasil, saia para viver melhor, não para viver pior. Então, se você tem um custo de vida aqui no Brasil, que você consegue se sustentar bem, tem uma qualidade de vida legal, consegue se manter a sua família, não faz sentido você ir para um país que tem um custo de vida elevadíssimo e você não vai estar em um trabalho que vai te prover um salário necessário para viver bem naquele país. Isso não faz sentido. Porque você vai viver pior do que quando você estava no Brasil. Então, por que você saiu do Brasil? Entende? Então, questão de custo de vida. Analise isso antes de ir para fora do Brasil. Você pode literalmente entrar na internet e analisar qual é o custo de vida médio da Los Angeles, custo de vida médio daqui, de Abu Dhabi, custo de vida médio de São Paulo. Analisa isso. É algo muito importante que vai fazer toda a diferença. Talvez você mude o lugar que você queira morar,
por causa do custo de vida, porque é literalmente o que vai definir se você vai conseguir se manter ou não no país. Então, é algo muito importante de estar nessa equação antes de você morar fora do Brasil, tá certo? E agora, vamos responder se vale a pena ou não. Se você considerar todos os fatores que eu falei anteriormente e se planejar para cada um deles, eu creio que vale muito a pena, porque eu estou gostando muito da experiência, tô crescendo muito como pessoa e como profissional fazendo isso. E claro, isso foi pra minha realidade, com os meus conceitos do que é bom ou ruim pra minha vida. E, enfim, eu tô gostando muito da experiência. E todos que eu conheço aqui, todos ao meu redor, eles também estão gostando bastante, eles não se arrependem nem um pouco de terem saído do Brasil. Porque, galera, nós sabemos já a situação difícil que atualmente se encontra o Brasil, questão de qualidade de vida. Então, qualquer lugar que te provê uma qualidade melhor de vida, a questão da segurança, pra mim, é um fator super importante, e creio que para muitos de vocês também é algo super importante, a questão de se sentir seguro no lugar que você está. Questão de família. Você pode, de repente, não querer morar fora do Brasil por causa de questão de família, porque você não se sente confortável deixando a sua família, deixando a sua mãe ou seu pai no Brasil, estando longe deles. Isso é tudo super compreensível, então você tem que considerar o seu caso. Porém, pela minha experiência e pela experiência daqueles que estão ao redor de mim, vale super a pena, se você se planejar corretamente, ir para o país que faz sentido para você. Então, sim, eu creio que vale a pena, de acordo com a minha experiência. Agora você tem que analisar todos os pontos que nós discutimos aqui para ver se isso também serve para você. Agora é a sua hora de pesar tudo isso e ver se realmente vale a pena. Como eu disse, para mim tá sendo super fantástico, enriquecedor conhecer outras pessoas, outras culturas, outra língua, ter contato com línguas diferentes. Isso para mim é fantástico. E eu super recomendo essa experiência pra todo mundo. E pessoal, esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Pra você que não conhecia esse canal, esse é o Technology, seja muito bem-vindo. É um canal criado pra gente compartilhar dicas sobre tecnologia, carreira, programação e muito mais, galera. Muito obrigado por tudo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.